muita falta é os IMAX, né? Que era do Cinemark, né? Que tinha. Não cheguei aí, mas, pô, seria muito legal se voltasse os IMAX para Manaus. Ia ser interessante, para ter uma qualidade melhor de cinema. Ó, a gente vai aqui, eu vou começar aqui, compartilhar a tela aqui, para a gente começar essa nossa brincadeira aqui. O nosso querido Danilo Areosa foi até Cannes, então, assim, ele tem informações privilegiadas. Obviamente que eu não vou pedir para ele elencar aqui, porque muita gente ainda não viu os filmes, assim. Se ele quiser até falar sobre o Cannes, assim, isso é interessante, né? Mas, assim, eu só queria explicar rapidinho que aqui a gente tem vários filmes aqui, tem filmes aqui que nem lançaram aqui, porque essa tier list aqui ela é meio bugada, mas eu coloquei aqui a maioria dos filmes, não são todos, obviamente, né? São muitos filmes, coloquei aqui alguns filmes desse ano de 2025 para o Danilo elencar, para ele ver quais são os melhores filmes aí, ele vai colocando. A gente tem a categoria lixo, né? Que é completamente um lixo, assim, um filme que não presta para nada, assim. Tem a categoria ruim, né? Que aí não é tão lixo, mas não chega a ser nem bom, é ruim, então. Não é bom, é ruim. E aí tem o bom, né? Que ele é ok, né? Aquela parada ali não chega, é o médio, né? É o bom, nota É o que 6. passou na média. Passou. E aí tem o Passou na média, ótimo. tá aprovado. Tem o ótimo, que é aquele filme assim que você sabe, pô, que legal esse filme, né? Eu tenho umas ressalvazinhas, mas é um filme legal. Um filme legal de assistir, assim, gostei, ótimo. E tem o filme cinema, né? Que é aquele filme assim que vai marcar gerações, vai te marcar, vai marcar todo mundo que vai lembrar desse filme para sempre, né? Então são essas categorias aí, não sei se o Danilo quer acrescentar alguma, quer tirar outra, mas eu acho que tá bem interessante aí. A gente pode ir falando aqui. Eu não sei se eu assisti todos esses que você colocou, mas eu tô vendo aqui que pelo menos mais da metade eu consegui assistir. Mas se eu for lembrando de algum outro filme aí, a gente já vai colocando. Só tem uma pergunta para ti. São todos que passaram no cinema ou a gente pode dar alguma dica assim de algum filme que, por exemplo, está em algum stream? É, você pode aqueles filmes assim mais obscuros, né, que são lançados em plataformas virtuais e que dificilmente vão chegar no cinema. Eu estou vendo que tem um de terror aí que, inclusive, eu estou até assistindo, não terminei, né, mas já vi ele aqui na listinha. Não, perfeito. Se você lembrar de algum assim, pode me falar que eu adiciono aqui, tá bom? Se tiver, Beleza. tem aquele, tu assistiu aquele Havok, que é da Gareth Evans, eu acho. Não, esse eu não assisti, não. Que tá, eu acho que era Netflix, não é isso? Isso. Se É, lembrar de esse eu ainda não algum, assisti, não. pode falar que a gente Tá. adiciona aqui. Porque tem filme aqui que não lançou ainda, por exemplo, Quarteto Fantástico. Eu acho que até Como Treinar Seu Dragão, todos lançaram, né? Mas o restante não. O restante ainda vai lançar. Porque essa lista é meio bugada, mas estamos aqui. Esse que você falou, Traga Ela de Volta, ainda não lançou também, né? Mas já dá para assistir no Store. Isso. Dando para assistir no Já, Store, já. já valeu. Tava até assistindo antes de entrar aqui na live contigo. Não terminei o filme, acho que faltam umas meia hora, mas já tenho algumas impressões aqui que eu já posso deixar sobre ele. Perfeito. Vamos começar pelo Superman. Superman aí, que é o filme do momento, né? O filme que todo mundo estava esperando. O que você achou desse filme aí? Cara, olha, eu gostei, tá, Jonas? Ultimamente eu ando meio chato para filme de super-herói, porque eu acho que a Marvel e a DC já, né, agora tá se reerguendo, mas aquele universo lá do Zack Snyder, praticamente os últimos filmes, para mim, me deixaram muito irritado. E a Marvel também tava para mim numa sonolência que eu acho que nos últimos 3, 4 anos, se eu for pegar aí dos filmes da Marvel, acho que o único que eu gostei é exatamente do diretor do novo Superman, que é do James Gunn, que é o Guardiões da Galáxia Volume 3. A partir dali, a Marvel só fez filme ou para mim ruim, ou tediosos, ou chatos, né? Então, por isso que eu fui no cinema, saí com um sorriso, uma felicidade do rosto de ter visto o novo Superman. É um filme como outros do James Gunn, com seus problemas, né? Narrativa meio inchada, uma montagem assim às vezes que faz você se perder, mas tem uma intensidade, tem paixão, né? Eu acho que o Superman como um personagem clássico merecia um filme que abraçasse, é, tivesse um olhar muito contemporâneo para algumas coisas, né? Eu acho que também é um filme que foge daquela questão
clássica que a gente espera dos filmes do Super-Homem, apesar de ter muitas coisas da fase da Era de Prata ali e de Bronze, do Superman no Esquadrão que acompanha. Eu vi muita coisa do Grant Morrison. Então, para mim, é um filme que eu saí de cinema, assisti na quarta-feira, na pré-estreia, saí maravilhado com algumas cenas, com algumas imagens, com a história, com Krypton, né? O cachorrinho legal aquele. Então, eu colocaria o Superman aí no ótimo para mim, tá? Mais do que aprovado. James Gunn, você é o cara, você salvou aí um pouco o cinema de super-herói que andava num marasmo muito chato, olha. Ah, legal, legal. Eu também gostei, tá? Aqui, eu vou ser o desempate aqui. Se tiver alguma dúvida, eu posso ser o desempate, mas queria opinar nesse, eu gostei bastante. É um filme que eu também estava acompanhando, né? Desde o início, porque eu fiquei curioso, né? Porque é curioso, né? Eu sei que é um filme mainstream pra caramba, é um filme assim, blockbuster, né? Mas eu fiquei curioso porque você pega um cara ali que faz uns filmes ali bem underground ali, sabe? Tipo, aí tira ele da zona de conforto, sabe? Para fazer esse personagem. Eu fiquei curioso, confesso que fiquei bem curioso, com toda, Eu, desde o eu, início, sabe? o que eu acho muito interessante assim, eu vou fazer aqui uma comparação, talvez seja um pouco selvagem mais, mas eu achei que o James Gunn ele conseguiu colocar a personalidade dele, né? Como você falou, ele vem do cinema ali underground, para quem não sabe, ele era roteirista do famoso estúdio Troma, né? Fez muitos filmes que a gente chama de trash, né? Mas tinha E, algumas coisas ali que eram muito bacanas em alguns filmes que ele escreveu ali na época do Troma. E eu acho que ele consegue adequar isso dentro do cinema que você fala do blockbuster, né? Eu acho que ele consegue conciliar esse espírito anárquico dele com essas ideias de blockbuster e faz o Superman ficar muito divertido, muito forte nesse aspecto. Então, para mim, eu acho que é uma grata surpresa. Eu estava muito receoso, apesar de eu gostar muito do Gunn como diretor, eu acho que ele tem aí filmes que não são nem uma obra-prima, mas sempre mantém ali uma pegada de diversão, como é o próprio Esquadrão Suicida dele, os filmes dos Guardiões. E eu estava assim meio receoso, mas eu acho que ele conseguiu aí trazer essa diversão. Eu acho que é um filme para ver com a família, leva o cachorro, leva o gato, o periquito, o filho, a avó, todo mundo. Acho que vale muito a pena. Talvez o blockbuster mais divertido até o momento desse ano. e agora a gente vai para um próximo filme aqui, né? Que é Bailarina. E aí, o que você achou de Bailarina, né? Filme aí do universo do John Wick. O que você achou de Bailarina? Olha, eu fiquei no meio termo. Eu classificaria ele ali pela figura do ruim, cara. Eu fiquei um pouco decepcionado, tá? Eu Caraca. gosto, eu gosto de algumas cenas de ação, mas me incomoda muito a história, cara. Eu acho a história muito cansada. Eu acho que tem um desperdício ali de algumas ideias ali, de umas tramas de conspiração. Eu gosto ali de algumas cenas que eu fico até na dúvida se foi o diretor, o Len Wiseman, que eu acho um diretor muito fraco, ele tem uma postura ali de picotar muito. Mas a gente sabe que teve problemas de bastidores, né? E o diretor do John Wick, o Chad, ele veio e refilmou algumas cenas. Então, eu fico muito na dúvida ali. Eu até vejo algumas cenas ali, principalmente na cidade da família, ali dos vilões, né? Que me parece muito das cenas do Chad. Mas eu acho que o filme ele fica muito pobre, fica muito preso à reverência ao John Wick. Então, me decepcionou muito. Eu até gosto visualmente dele, mas eu acho que o filme narrativamente não me pega, ele me deixa muito cansado, muito chateado com algumas ideias ali, até porque tem algumas ideias que são muito boas, como a Cidade dos Vilões, e não consegue desenvolver principalmente o drama de vingança. Eu acho que é isso que me incomodou, porque você tem Ana de Armas numa vingança, eu acho que o contexto ali da história poderia ser melhor em relação a esse aspecto. Perfeito, perfeito. Assim, eu confesso que eu gostei do filme porque, mas realmente, tudo que te incomodou, me incomodou também, assim, nesse quesito. Mas eu gosto muito das cenas de ação, assim, sabe? Tipo a cena do lança-chamas, sabe? Dos pratos, da granada. Eu gosto disso, eu gosto pra caramba, assim, gostei Eu dessas acho que maluquices. Eu até achei que você era do.
você Pode toca falar. num ponto que eu acho interessante, que é realmente também eu gosto muito, essa parte de explodir através de granada, a gente não tem isso na franquia do John Wick, né? Então, uma Sim. coisa assim meio cartunesca ali me lembrou dos desenhos do Papaléguas e Coyote, Coyó, entendeu? Eu gosto desses momentos visuais, são bem interessantes. Ó, a gente vai pro próximo agora, que é Thunderbolts, né? A gente tava falando de filme de herói, né? Vou voltar de novo pro cinema de herói aqui. Thunderbolts, eu confesso que estou meio até. Eu tô curioso, eu não sei a sua opinião, quero saber agora, porque esse filme aqui é um filme que eu vi muita gente falando bem, né? Pra caramba. Eu fui assistir, eu vi mais do mesmo, assim, né? A Marvel novamente, mas eu queria saber a sua opinião dessa. Thunderbolts. Olha, até porque, como eu te falei no início, eu estava um pouco meio recebeado com a Marvel. Eu até diria que esse foi o último filme que eu assisti antes de viajar para Cannes, né? Então foi o último filme que eu assisti, então eu queria alguma coisa para me relaxar e eu acho que o filme proporciona isso. Então até achei uma boa surpresa, eu classificarei ele como bom, né? Eu gosto de algumas ideias ali de pegar um grupo meio de pares sociais, e eu acho que tem um contexto ali muito interessante que o filme trabalha na personagem da protagonista, né? A irmã da personagem da Scarlett Johansson, e eu acho que trabalhar a questão da saúde mental, né? É um elemento que é muito interessante, porque a gente passou por uma pandemia, e o filme traz como foco essa questão da saúde mental dentro desse grupo de personagens trabalhando essa questão do pares sociais que vão tentando superar ali, né, os Vingadores, tudo isso. Então, eu acho que o filme me diverte muito mais, né, do que, por exemplo, o próprio Bailarina que a gente acabou de citar. Eu acho que é um filme mais envolvente nesse aspecto de trabalhar a sua temática. Como tu disse, se a gente for pegar comparando com outros da Marvel, me parece um filme que tem algumas ideias muito semelhantes, mas eu acho que essa pegada nesse contexto da saúde mental, acho que funcionou na parte mais dramática de trabalhar esse relacionamento dos personagens. Assim, eu vou te falar que uma coisa que me incomoda nesse filme, né, é a parada de todo personagem parece ter a mesma personalidade, sabe? Tipo, todos eles parece que são o Tony Stark, tá ligado? Tipo assim, até a secretária, tem uma hora que uma secretária faz piadinha, sabe? Tipo, uma piada lá Tony Stark. Então, assim, pô, mano, pelo amor de Deus, mas eu confesso que realmente essa parada de trazer uma alegoria, depressão, tudinho, é legal, é legal. Eu não vou ser chato nesse quesito, é bacana. Pelo menos eles tentaram. Aí a Giovana aqui falou que viu Thunderbolts ontem, se surpreendeu e ela não sabe se foi as expectativas baixas dela. Talvez seja isso. As coisas, né? Talvez é um filme que te surpreende, né? Eu concordo muito com a Giovana Rebouças aí, que eu também acompanho, ela sempre fala bastante sobre filmes, né, lá no canal dela, então bom vê-la por aqui. Mas eu acho que é um pouco isso mesmo. Eu também entrei com uma expectativa muito baixa, porque eu achei que a Marvel, nos últimos anos, tem feito filmes muito cansativos, mais do mesmo, como aquela canção do Legião Urbana. Então, não estava com uma expectativa muito grande e me surpreendi, porque eu acho que funciona. Eu gosto da dinâmica dos personagens, eu gosto dessa temática. Visualmente, até é um filme que me agrada, até porque eu acho que o diretor fez um filme que eu acho muito chatinho, que é o Cidade de Papel, se eu não me engano, acho que esse é o título, que é um drama meio juvenil. Então, até achei surpreendente a escolha dele, né, para fazer um filme de blockbuster, já que ele não tinha assim nada, vamos dizer assim, na filmografia dele que desse condições para dirigir um filme de grande estúdio, mas eu acho que ele saiu até melhor do que eu esperava, com alguns conceitos visuais que funcionam. Legal, bacana, bacana. Missão Impossível 8. É, Gosto, gosto. Tom Cruise, eu sou fã do Tom Cruise, cara. Olha, gosto. Assisti esse filme lá no Festival de Cannes, cara, então foi uma experiência para mim Ah, olha, olha. sensacional. Antes de lançar aqui no Brasil, eu e o Ivanildo, a gente assistiu ainda no cinema que é o maior de lá de Cannes, que é o Teatro Lumière. Então, se você pegar as salas do Cinépolis, Ponta Negra, Milênio, dá para colocar lá dentro do Teatro Lumière, ainda sobrar espaço, porque o cinema é gigantesco, né?
é enorme, assim, não tem nem como tentar te explicar, porque é enorme, são dois andares enormes, assim. Então, assistir lá, cara, com um som, assim, de primeira qualidade, né? A imagem, IMAX, né? Então, foi um sonho, cara. E eu acho que esse filme o Ivanildo, ele estava conversando comigo lá depois da sessão, ele, pô, o filme, eu acho que ele, em comparação ao Acerto de Contas, né, ele fala demais. Eu entendo que o filme tem uma verborragia um pouco maior que o anterior, né? O outro é muito mais ação, é mais objetivo na ação. Esse aqui tem muita coisa se falando, muito aspecto dramático, cara, mas eu gosto, cara. Eu gosto. Achei ele uma bela diversão, né? Aquela parte final ali emotiva, né? Você sente a despedida dos personagens que você acompanhou, sei lá, desde o filme do. Eu acompanho desde o filme do De Palma, assisti o filme do De Palma, a primeira Missão Impossível no cinema. Então, cara, aquela parte dramática ali me agrada muito. E tem grandes cenas de ação, né, Jonas? É. Eu gosto muito quando o filme trabalha um pouco essa dramática dos personagens, juntamente com boas cenas de ação, ainda que são inferiores. Isso eu concordo com o Ivanildo. Eu acho que o Acerto de Contas tem cenas de ação bem melhores, mas esse aqui também, as cenas de ação estão muito boas. Aquela perseguição final lá no de avião é divertidíssima, cara, né? Então, Tom Cruise, faça outra franquia aí, assuma, sei lá, de espionagem ou de ação, mas continue entregando esses filmes aí que a gente vai para o cinema também. Crítico quer se divertir, quer se envolver com algumas coisas de ação que são bem interessantes. O- eu gosto muito da cena do submarino. Eu acho que ali é o auge ali do filme, sabe? E o filme todo ele é essa construção, né? Para essa cena do submarino, assim. Até a só 1 hora e meia ali é só, não, vai ter essa missão aqui, ela vai ser muito perigosa, pai, quando chega ela entrega bacana mesmo. É bem interessante. Então, no caso, seria bom? Seria bom ou ótimo? Colocaria. Agora você me deixou na dúvida. Eu fiquei na dúvida se eu coloco no bom ou no ótimo. Joga aí, o Tom Cruise merece. Coloca no ótimo aí que. Mas aí tem uma questão aqui, na frente do Superman? Não, não, não. Aí eu ainda estou muito emotivo com James Gunn. Colocaria ele. Ele fica atrás do Superman, tá? Então vamos deixar ele atrás do Superman aí. Apesar dele ser ótimo, mas ainda sou mais o Superman do James Gunn. Perfeito, perfeito. E aqui, não sei se assistiu aqui, né? Adaptação do jogo Until Dawn. Assistiu Sim, esse? assisti e vou te falar, para mim foi uma das grandes surpresas do terror esse ano. Acho que é um filme muito divertido. Eu não sei nada do jogo, tá, Jonas? Nunca joguei esse jogo, não sei como funciona, mas eu sei que o filme ele consegue misturar diversos gêneros de terror. Tem um filme de assombração, tem um filme de slash, tem um filme um saque da serra elétrica, né? O filme faz ali um contexto misturando várias coisas, mas consegue divertir, consegue dar bons sustos, né? E eu gosto eu acho que o diretor, que é o David Sandberg, se eu não me engano, eu acho que ele dirigiu até um filme da Marvel agora, eu posso estar enganado, né? Ou da DC, não me lembro agora. Eu acho que Eu diretor Shazam, foi o, né? Sha- foi o Shazam, né? Eu até acho que o Shazam, o primeiro é divertido, o segundo é qualquer nota aí, mas eu acho que ele funciona melhor no cinema de terror, que ele também dirigiu, se eu não me engano, Annabelle 2, né? E tem uns bons filmes de terror ali. É um cara que faz o feijão com arroz, não é um diretor assim como, sei lá, um James Wan, que sabe criar uma atmosfera de suspense, gradativa, mas ele sabe fazer um suspense desculpa, um terror que nos faz ficar com medo, se divertir com aquelas situações. E é um filme até de terror que me surpreendeu que os personagens. Geralmente a gente tem nos filmes de terror uns personagens tão esquecíveis, né? Tão aqueles estereótipos. E esse filme tem uns estereótipos que consegue até puxar um lado mais humano. Então, para mim, foi uma grata surpresa, né? O Noite de Terror, né? E até porque ele tem uma sátira ácida também, né? Não tem qualquer pretensão de fazer aquele discurso político como a gente tem alguns terrores da A24, da Blumhouse, né? Nada contra você, por exemplo, fazer um terror
com atmosfera psicológica, mas às vezes é bom a gente também pegar um terror assim só para a gente se divertir, entendeu? Sem uma pretensão assim de fazer aquela análise filosófica, né? Então, eu colocaria esse Noite de Terror como um bom filme aí ao lado do Thunderbolt. Perfeito, perfeito. Aí a Giovana comentou aqui, ó, Until Dawn me surpreendeu também. Não conheço muito o jogo, mas me diverti muito. Só sendo embaixo aí com o que a Giovana falou. Você assistiu aí, Jonas? Esse ou não? Esse eu não vi, mas eu já baixei ele, vou assistir em breve. Talvez amanhã eu assista ele, mas vocês me animaram agora. Vou assistir. Aí agora, Danilo, nós temos uma polêmica aqui, tá? Porque tem aqui Pecadores, né? Que para muitos, né, é o melhor filme do ano. Tem gente colocando ele como o melhor filme da década, outros colocando do século. E assim, eu fui assistir esse filme, né, muito empolgado assim, né, com essa repercussão dele, assim, ó, caraca, velho. O pessoal tá falando muito bem desse filme, vou me divertir muito, vai ser um filmaço e tal. E aí eu fui pro cinema e eu fiquei esperando o filmaço e não veio, sabe? Eu achei um filme ruim mesmo, assim, né? Pecadores. Eu acho que um filme muito não sei, eu acho que muito perdido, sabe, no que ele quer. É um filme chato, né? Eu achei um filme muito chato, assim, um filme que não tem tanta. Eu acho que o Ryan Coogler não filma tão assim, de uma forma tão inventiva, sabe? Eu acho que é muito plano contra plano, e é isso o filme, sabe? Eu não sei qual é a sua opinião, né? Mas a minha opinião é essa, eu não gosto desse filme. Olha, essa agora você jogou uma polêmica aí, né? Vamos dizer que você é o lado B, eu tô no lado A, porque eu gosto, tá? Não sou assim um entusiasta de achar que é sei lá, um dos grandes filmes de terror da década, tá? Mas eu gosto muito. Para mim, até agora dos lançamentos de terror desse ano, é o filme que eu mais gosto, tá? Eu tenho alguns problemas com o Ryan, é, dos Pantera Negra, assim, eu digo muito na construção de algumas cenas, aí talvez eu esteja até sendo polêmico, mas assim, eu acho que aqui ele faz um filme que ele me conquista porque eu sou um fã do John Carpenter, né? Que é um diretor que sempre trabalhou com cinema de gênero, sempre pegou metáforas dentro dos seus filmes, o Bicho-Papão, do Halloween, o Alienígena, do Enigma do Outro Mundo, né? E eu acho que ele pega essa metáfora dos filmes de vampiros para discutir um pouco essa questão do ser negro, né? Eu concordo que o filme ali, eu acho que ele tem algumas que me incomodaram um pouco, um texto muito amarradinho, muito expositivo em alguns momentos, até porque eu acho que o Ryan, ele tem algumas cenas que ele deixa que a gente precise compreender aquela situação sem precisar que os personagens falem para o público sobre isso. Só que em outras ele meio que se sabota aí e coloca uns diálogos expositivos. Agora, um ponto assim que eu discordo de você, apesar de compreender, porque eu também já escutei muita gente que também, eu achei, esperava mais, tudo isso, mas tem uma cena, cara, que eu acho fantástica, que a câmera dele fica andando naquele bar ali, onde está Ah, tocando o blues, cara. Eu vou te falar, eu nunca, nem nos Creed do Ryan, eu me empolguei tanto com aquela câmera dele nas cenas de boxe, como eu me empolguei nessa cena, cara. Essa cena ali, talvez, eu sempre que revejo ela, cara, eu fico muito empolgada, tá? Muito empolgado, porque eu acho ela belíssima e ela consegue dar um aspecto visual para a essência ali do blues, que eu acho que talvez seja a melhor sacada do texto do Ryan, é dele pegar essa questão de discutir um pouco essa questão do negro a partir do blues, né, que é uma música que está ali nas raízes do negro. Então, assim, o filme me conquistou por trabalhar aquela metáfora do vampirismo para mostrar a intolerância, o preconceito, né, tudo ali que está encravado. Eu até acho, na minha opinião, né, que eu acho que ele conseguiu até dar uma rasteira no Jordan Peele, que o Jordan Peele até então é o diretor que trabalhava muito essas metáforas do negro dentro do cinema de horror e fantástico. Eu gosto muito do Jordan Peele, eu acho que até hoje o Jordan Peele teve filmes maravilhosos, mas eu acho que o Pecadores tem coloca assim, num degrau uma coisa muito mais substancial,
no seu discurso, né? Então, eu acho que a gente aqui vai. Você achou um filme, não sei se ruim ou lixo, né? A gente vai ter que fazer uma média aí para ver onde é que a gente classifica ele. Eu classificaria ele no ótimo, né? Mas vamos fazer aqui uma média, né? Vou colocar no ótimo aqui, né? Porque uma coisa mais pessoal minha e eu vou deixar. Mas no caso, assim, para você, seria à frente de todos? Eu colocaria ele até na frente do Super-Homem, né? Perfeito. Para mim é o dos filmes que a gente está discutindo até o momento é o para mim um dos favoritos, né? Para mim é o melhor terror até agora, né? Não é o melhor filme do ano para mim. A gente vai estar discutindo aqui, não sei se vai aparecer na lista aqui, né? Mas eu tenho aqui dois filmes que para mim são meus favoritos, que estão na frente de Pecadores desse ano. E um deles eu assisti em Cannes, mas os outros dois eu assisti aqui no cinema de Manaus. Mas a gente vai discutir mais para frente. Agora fiquei curioso agora. Qual é, né? Porque, assim, parece que é meio unânime assim, que Pecadores é o melhor do ano, né? Mas vamos lá, vamos lá. Ó, só ler aqui o comentário da Giovana. Ela falou que eu sou hater de Pecadores, que eu tô para Pecadores, como ela tá para tragar ela de volta. Né? No caso também, tragar ela de volta eu achei legal, mas também não achei tudo isso, né? Assim, é porque, eu não sei, eu acho Pecadores um filme, assim, muito eu acho assim que essa cena que você falou, né, que é a cena que ele filma, assim, ele se permite ser brega ali naquele momento, né? É bem brega aquela cena, assim, para falar a verdade, né? Mas ele tá se permitindo ser aquilo, mas eu acho que ela destoa do filme, sabe? Mas enfim, assim, é uma opinião minha. E a Giovanna tá falando que vai sair da live e daqui a pouco vai assistir o Superman. Tá, Enfim. tá até perdoado, então. Vai sair por É, uma boa causa. você assistiu A Mulher no Jardim, Danilo? Assisti, cara. Esse pra mim é. Ou eu classifico ele no ruim ou no lixo, porque pra mim foi uma É mesmo? decepção completa. Porque eu gosto do Colette Serra, pra mim é um dos diretores mais, vamos dizer assim, operário padrão de Hollywood, dos mais divertidos, né? Eu gosto do suspense dele que mesclam ali um pouco do Hitchcock, né? O Sem Escala. Tem até acho que é Bagagem de Risco que tá na Netflix, que ele lançou no final do ano passado, um filme meio natalino. Mas ele tem outros filmes muito bons com o Liam Neeson, o Águas Rasas dele, de Tubarão também é muito bacana, Ah, isso é bom. né? E eu tava assim, esperando esse retorno dele no cinema de terror, porque ele estreou com A Casa de Cera, né? O remake do Museu de Cera, que é um filme que também eu gosto, né? Um slash meio ali, acho que na década de 2000 foi lançado, né? Foi até muito questionado, foi um fracasso de bilheteria, mas eu acho que o filme é até muito divertido, revi esse ano. Então, ele tem o filme lá, O Casa de Cera, tem o Águas Rasas, que é um de tubarão, meio com terror ali. Eu estava esperando que A Mulher do Jardim seguisse essa fórmula, mas é um filme muito confuso, muito clichê, muito básico. Quem já viu o filme de mulher com trauma, de perda, e aí tem um encontro sobrenatural, praticamente já viu aqui a mulher, vai ver a mesma coisa na Mulher do Jardim, mas com uma história que eu acho muito confusa, com idas e vindas no tempo, na mente perturbada da mulher. Então, é um filme que não me conquista. Eu gosto do elenco, acho que o elenco está muito bem no filme, mas a história em si eu achei uma chatice, cara. E é um filme até curto do Colette Serra, eu acho que não é nem 1h20, mais ou menos. E a impressão que tu tem é um filme de, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia, porque praticamente nada acontece, entendeu? Então é um dos filmes que eu não suportei de terror desse ano. Lixo? Lixo mesmo? Caí no lixo. Perfeito, perfeito. E agora aqui, Homem com H, né? Homem com H aí, filme brasileiro, né? Filme do cinema nacional na lista. O que você achou aí de Homem com H? Eu acho que O Homem com H talvez seja o filme nacional com maior sucesso esse ano, né? Bilheteria muito boa. Fiquei muito surpreso, eu gosto do Ney Matogrosso, sou grande fã das músicas do Ney Matogrosso, acompanho a carreira dele, conheço um pouco da biografia dele, mas não sabia que o filme ia gerar assim, um sucesso estrondoso, né? Porque lotou as salas de cinema, já está na Netflix, está fazendo um grande sucesso na Netflix, e é um filme assim que eu
Gosto, eu acho uma boa biografia. Eu tenho meus poréns, como grande parte das biografias que às vezes passam sobre alguns assuntos como se fosse um Wikipedia da vida, entendeu? Acho que isso me incomoda. Tem algumas coisas ali que, por exemplo, dos Secos e Molhados, que, pô, a forma como o filme retrata um pouco ali os integrantes do Seco e Molhado me incomodou, até porque eles não são daquela forma ali, né? Como a parte também da relação do Ney com o pai, eu acho muito rasa, né? Mas é um filme com muita paixão, né? Dá para ver que o diretor Esmi Filho, ele dirige, algumas cenas são muito fortes, principalmente as musicais, outras visualmente também tem uma certa paixão, dá para ver que o Esmi consegue captar a essência do, do Ney Matogrosso e a atuação, né, do nosso amigo lá, como o Ney Matogrosso também ajuda a brilhantar muito a história, né? Então, eu gosto muito dessa paixão que o filme retrata a personalidade do Ney, né? Uma pessoa muito transgressora para sua época, uma pessoa uma visão muito, vamos dizer assim, determinada, muito política em alguns momentos, né? Uma pessoa que nunca se escondeu, sempre tentou enfrentar essa parte da censura. E eu acho que o filme capta esse ânimos, vamos dizer assim, esse lado mais animalesco do Ney Matogrosso, que talvez na mão de um diretor, vamos dizer assim, que não está muito querendo se arriscar, poderia ficar uma figura meio clichê demais. Eu acho que o personagem do Ney nunca fica nisso e fica sempre um lado mais, uma dimensão muito humana. É um filme com problemas, é uma biografia com problemas como a gente tem outras do cinema nacional e também do cinema americano, né? Eu acho que até o filme se perde quando ele tenta pegar aqueles clichês de filme americano em alguns momentos, né? Se ele fosse um filme mais nacional, ele largaria esses problemas que eu citei aqui. Mas é um bom filme, cara. Eu acho que entre erros e acertos, os acertos contam mais que os erros. Então, seria ótimo. Bom, bom, colocaria no bom. Ótimo, não. Bom na frente dos dois, né? Antidal e Thunderbolts. Sim. Perfeito. Aí esse aqui, assim, Vamos pagar. como você ainda não terminou de assistir, eu lhe abstenho aí, né, de dar a sua opinião e tal. A não ser que você queira, né, falar alguma coisa sobre esse filme, mas se não assistiu, não tem problema. O que você Eu ainda acha? não terminei. Eu até onde eu tô assistindo, tô achando um bom filme, tá? Tem alguns problemas. Por enquanto, eu tô gostando. Eu gosto mais do filme anterior da dupla diretores australiana, Dani. Esqueci o nome do outro diretor, acho que parece que eles são irmãos. É, Oi? sim. Daniel e Filippo. Daniel e Filippo. É, Danny Filippo, isso aí. Eu gosto muito do filme dele anterior, o Fale Comigo, né, que acho que foi lançado uns 2, 3 anos atrás. Apesar de também não achar o Fale Comigo, na época que foi lançado, estava endeusando como o filme mais assustador, né? Mas eu gosto muito de uma pegada do cinema australiano. Não sei se a galera conhece, mas tem o Exploitation, né, que é um gênero australiano da década de 70, 80. A gente tem ali alguns filmes que são muito característicos com essas temáticas. Os filmes australianos eles são meio polêmicos, eles gostam de trabalhar com assuntos um tanto polêmicos, explorando as questões sociais, com tabus. E o Fale Comigo segue um pouco essa essência bem subversiva, de adentrar em temas tabus que a sociedade não gosta de discutir. E eu achei que esse novo deles aí tem algum desses elementos, mas por enquanto estou achando o filme bem interessante, bem simpático, mas também não vi nada assim para. Pô, esse é um filme marcante, a não ser que a meia hora final aí que está faltando assistir tem alguma reviravolta assim que fala, pô, esse aí, Ô, por enquanto, Danilo, para. quer Oi. que eu diga uma coisa? Eu não tava, assim, ao contrário, né? Eu não tava gostando desse filme, né? Até os 30 minutos finais. Os 30 minutos finais tem uma reviravolta e aí tem uma parada assim que fez eu gostar do filme, sabe? Então, assim, assiste aí quando assistir. Eu quero até saber sua opinião quando terminar essas 30 minutos finais. Porque é bem interessante esse final do filme aí. Ficaria ele Beleza? uma classificação parcial, vamos colocar aí. Eu colocaria ele no bom, mais atrás dos três que estão aí. Beleza. Ainda acho Noite de Terror bem melhor, mais divertido. Aí eu vou, pra gente dar uma adiantada, né? Porque ainda tem alguns filmes aqui.
Esses dois a gente pode elencar juntos aqui, que são filmes da Disney, o Lilo e Stitch e o Branca de Neve. O que você achou aí desses filmes aí? Olha, o Lilo, eu vou me abstrair, vou deixar para você. Eu não assisti esse filme, né? O Branca de Neve, pode colocar aí do lado do Mulher do Jardim, que, Deus do céu, cara, que coisa horrorosa é o Branca de Neve. Eu até achei, olha, eu já estava com expectativa baixa de ir no cinema, cara, mas, pô, o filme conseguiu me surpreender ainda ser mais ruim do que eu esperava, entendeu? Então, coloca, pode colocar aí no lixo mesmo, porque não deu essa versão da Branca de Neve. É totalmente errada. Visualmente tem ali uma ou duas cenas que eu gosto, mas até visualmente o filme é chato. O Lilo, né, eu não assisti, então não vou Também. pontuar, apesar de saber que é um grande sucesso aí, a criançada tá adorando, né? Já escutei muito da criançada que adorou. Então, vou ver se eu consigo ali um tempo ou assistir no cinema ou quando chegar em algum stream para dar uma conferida. Também não assisti Lilo e Stitch. Inclusive já tem já, né, para baixar, mas eu me abstenho. Ó, aí aqui a gente tem Premonição, né? Premonição 6. Você assistiu esse? Sim, foi o primeiro filme que eu assisti depois que eu voltei para Cannes. Eu falei, pô, tem que assistir um filme de terror, de premonição no cinema, cara, né? Graças a Deus cheguei a tempo de pegar uma sessão legendada, porque o filme só estava em sessões dubladas. Acho que era 90% dublado e só tinha uma sessão legendada. Então, peguei essa sessão que acho que era 10 da noite, né? Esses horários que colocam umas sessões legendadas nos cinemas de Manaus. E, cara, olha, eu achei uma boa diversão, cara, né? Eu até acho que depois do original, para mim, ao lado do terceiro filme do Premonição, é o mais divertido. Eu acho que esse Premonição 6 ele traz algumas sacadas interessantes para o universo, coisas novas do universo do Premonição. Gosto muito da homenagem para o Tony Todd, aquela despedida dele ali. Para quem não sabe, o Tony Todd é o cara do Necrotério. Ele tinha aparecido, se eu não me engano, no primeiro, no terceiro, não, no segundo e no quinto filme, né? É um ator que fez vários filmes de terror, o Mistério de Candyman, talvez é um mais lembrado dele. E ele já gravou o filme já debilitado, que ele estava com câncer, eu acho, se eu não me engano, no estômago, no pâncreas, né? Então ele está muito magro. Eu acho que o filme presta uma bela homenagem para ele, a despedida dele ali no filme, até dá uma insere ele dentro do universo ali, porque ele era um personagem aleatório que só aparecia para informar os personagens nos outros filmes. Aqui ele tem uma função dentro do filme, né? E eu gosto muito daquela abertura, a famosa premonição central, né? Ah, adoro, adoro. Cara, lá no restaurante lá em cima, cara. Eu gosto muito da construção. Esses diretores aí, que agora me fugiu o nome, eles tinham feito filmes para mim bem ruins, né? E eles me surpreenderam que eles fazem uma construção de suspense ali muito interessante que volta para o primeiro filme do James Wong, que é o diretor do primeiro filme, que tinha aquela construção mais de suspense, né? Vai a contas gotas, fazendo que a morte vai aparecendo ali nos detalhes. Eu acho que esse filme resgata muito esse elemento. Tem a cena também no hospital lá do raio-x, que eu também acho aquela cena muito divertida na construção. Então, foi uma surpresa. Eu acho que até os personagens funcionam muito bem ali, né? Só ali os efeitos especiais que eu acho que fica aquela coisa muito do CGI, muito genérico, né? Que aí dá uma artificialização demais, mas é um filme da saga da Premonição muito divertido. Colocaria ele bom, colocaria ali na frente do Noite de Terror. Não, na frente do Thunderbolt também. Thunderbolt. Só fica atrás ali no bom do filme do Ney Matogrosso, Homem com H. E Perfeito. você? Olha, eu gosto desse filme. Eu gosto assim. Acho que a parte que mais me encantou foi essa parte mesmo do início, né? Pô, eu fiquei assim, cara, que da hora, assim, tipo, muito interessante. Eu acho que é até o melhor início de todos os filmes de premonição. Só que eu acho que premonição ele tem um problema que é o filme ele não consegue se manter interessante depois da cena inicial, sabe? Tipo, eu acho que as cenas iniciais sempre são muito boas, são muito parece que toda a criatividade dele se é ali no começo. Aí depois que tem a premonição, aí vai se desenrolar para a morte dos outros personagens, aí é meio que vira automático o filme, sabe? Esse filme aqui até tenta, como você falou, a cena do hospital, né? Fazer uma coisa ali mais interessante, mas
Aí o filme me Acho que perde, um sabe? problema aí que você cita, eu também concordo contigo. Eu assino embaixo no que você fala. Inclusive, tirando a cena do hospital, as outras cenas de terror, elas ficam naquela coisa muito explícita ali, meio de cartunesco, mas é um cartunesco que você não consegue se envolver, entendeu? Que eu até acho que o primeiro filme, ele traz algumas cenas até cartunescas, mas ele consegue te prender ali. Eu acho que pelo menos a elaboração das mortes no primeiro filme, que é muito mais sombria, vamos colocar assim, até porque os vários filmes de premonição acabaram tornando, largando esse lado mais sombrio para entrar mais nesse lado da comédia, né? Cartunesco. Então eu concordo contigo que eu acho que o filme, depois da abertura, eu gosto da cena, como eu te falei, do hospital, mas o restante fica qualquer nota. Mas é um filme que, para mim, me divertiu, né? Quem, quem Eu, gosta de eu, ver a morte ali azucrinando. Danilo, eu acho que o problema é muito a questão do Premonição. Eu acho que é uma franquia que já tem vida própria, assim. Tipo assim, ela tem muitos fãs, sabe? E eu acho assim que os diretores assim, assim, pode até ter um receio de sair desse escopo, sabe? Tentar buscar outras coisas e acabar não sendo bem recebido, sabe? É uma pressão que eu tenho, assim. Como a Premonição 5 termina com uma homenagem a todas as mortes, aparece todas as mortes de Premonição, sabe? Então, tipo assim, já teve vida própria, assim, a franquia, sabe? Então, tipo assim, não tem muito o É que por isso fazer. assim, Jonas. É E o por que isso que eu assim, acontece? Jonas. Eu acho que esse novo, o 6 ele traz algumas ideias novas. Ele sai daquela. Não que é uma coisa assim inovadora, tá? Não acho que é um filme inovador dentro do universo da franquia. Mas ele tenta trazer questões novas, ali, trazer uma premonição que não envolve um personagem com outros aleatórios. É uma questão familiar, entendeu? Talvez é Isso. uma sacada que eu acho Legal. interessante, né? Legal. Que os outros filmes não quiseram se envolver. O 5 até tenta né, trazer uma coisa ali, uma novidade, mas ele fica com medo de perder isso que você falou, de vou estar fugindo ali do que o público espera, então vou deixar isso de lado, entendeu? Eu acho que o 6 ainda se esforça e consegue colocar alguma dessas ideias novas durante a história. Sim. Vitória. Você assistiu aí, Vitória? Eu assisti recentemente esse filme. Vou até Assisti, cara. dar minha opinião aqui. Vitória, eu acho que é um filme assim que é engraçado porque ele tem a parada de ser um filme que vai tratar a segurança pública, sabe? Tipo assim, e aí a gente vem dos filmes de Tropa de Elite, que sempre vai para o lado mais reacionário, sabe? Sempre quando vai tratar desse tema, sempre parece ser reacionário, sempre um tema, sempre parece que vai por um lado, tipo assim, consequência e não causa, sabe? E eu acho que Vitória é isso. Ele é um filme que trata muita consequência, mas nunca fala do macro, sabe? É sempre do micro ali. O que você achou desse filme? Eu classificaria ele como mediano, né? Mas assim, eu não sei se entraria no bom ou no ruim. Que eu acho que é um filme que ele tem ideias, como você falou. Eu gosto muito do estudo da personagem, eu gosto muito da ambientação. É até um filme do Andrucha, que eu até acho que é um dos melhores filmes que ele dirige, eu digo visualmente, na construção das cenas. Porque é um diretor que eu tenho grandes problemas, apesar de saber que ele é um cara muito importante no cinema nacional, nas comédias, nas séries televisivas, sob pressão. Mas eu gosto muito visualmente desse filme dele. Eu acho que a construção da personagem da Fernanda Montenegro é interessante. Só que eu acho que o filme, quando ele tenta tocar nessa questão da violência, da questão da segurança, a questão mais macro, eu acho ele muito clichê, cara. Eu acho que ele se perde muito em alguns dramas, subtramas, como a gente diz ali, que não engaja em nada, entendeu? Ele fica muito no, como tu falou, na consequência, mas a causa. Vamos discutir aqui a causa e consequência das duas coisas. O que é que isso está resultando? Eu acho que ele não faz isso, entendeu? Então é um filme assim que eu sei que muita gente gostou porque viu a Fernanda Montenegro já mais de 90 anos atuando, ela está bem realmente, mas é um filme que eu acho que fica nesse meio termo, entendeu? Eu acho que é um filme que não me empolgou muito, que eu vi muitas críticas positivas, muita gente gostando, mas eu ficaria ali entre o regular e o ruim, né? Como a gente não tem regular, eu classificaria ali como, sei lá, ruim. Na frente do bailarino? Eu ainda prefiro, se você me jogar numa ilha deserta e falar, escolhe um dos dois, eu ainda prefiro escolher rever Vitória.
Perfeito, perfeito. Ó. O Danilo mostrando que não gostou mesmo de bailarina. É realmente, Não. porque bailarina, eu entendo, assim, é meio burocrático às vezes esse filme. Ó, e agora a gente tá quase chegando no final, tá, Danilo? Daqui a pouco eu vou baixar aqui os filmes de Cannes, né, que você assistiu, né, pra gente, que essa lista tem que ter cinema, não é possível que esse ano ainda não teve um filme de cinema, né, mas daqui a pouco a gente vai ver aqui para você falar o seu filme favorito do ano. Eu não sei se você assistiu Jurassic World. Assistiu? Porque é recente, né? Assistiu? E aí? Assisti. Aí eu vou te falar, mesmo sentimento de bailarina. O filme visualmente tem algumas sacadas interessantes, mas a história, tudo que envolve humanos, é uma chatice tremenda. Eu até acho esse novo Jurassic Park aí, né, Jurassic World, desculpa, recomeço, é até melhor que os dois últimos, que é o é o Domínio, que foi o último com o Chris Pratt, e tem o Reino Ameaçado. Eu até acho que ele é até superior. Até acho que ele é superior. Mas ser superior a esses dois filmes da saga, cara, não quer dizer muita coisa, não. Eu até acho que o Gareth Edwards, que é o diretor aí, que fez o Godzilla, né? Eu acho que ele até consegue reconstruir um pouco aquele suspense do aparecimento dos dinos, como o Spielberg fez. Não estou dizendo que o Gareth é o Spielberg, tá? Por gentileza. Ele até consegue fazer através de névoas, sombras, o surgimento. É divertido. As cenas, tem uma homenagem ali a Tubarão que eu gosto, é uma cena que eu talvez é a melhor do filme ali, que é logo no início, uma homenagem ao Tubarão. Todas as cenas que envolvem água e dinossauros é a melhor coisa do filme, né? Agora, quando sai para isso, para a floresta, para os humanos, é uma porcaria. Pode colocar ele para mim ali, eu colocaria ele como ruim, porque me deixou dando uns bocejos muito grandes dentro do cinema. Pô, vou assistir esse, mas esse aí eu vou esperar para baixar, porque não vou no Que cinema. sujeira. Que sujeira. Tá muito caro. Tá muito caro para. E assim, aí a pessoa fala: não, mas você tem que ter a sua opinião. Ok. Danilo, eu fiz maratona. Eu peguei o Jurassic Park desde o primeiro, eu assisti todos os Jurassic Park. E não é uma franquia que eu sou tão fã, sabe? Eu gosto muito do primeiro, eu acho o segundo ok, o terceiro ok, e o Jurassic World, para mim, todos eles são terríveis, tirando esse que você falou, Reino Ameaçado, que é mais ou menos, sabe? Mas o Jurassic World, essa franquia é muito ruim mesmo. Então, não vou no cinema ver isso. Fórmula 1, você assistiu Fórmula 1? O bom Assisti, é que cara. você assistiu todos os filmes, basicamente, assim, né? Os principais filmes do ano, né? Então, vamos lá. Eu acho que é um filme para assistir no cinema. Eu digo assim, não porque é um grande filme, mas porque é um filme que, questão do som, das cenas de ação, eu acho que o diretor, o Joseph Kosinski, se eu não me engano, esse é o sobrenome dele, que é o mesmo do Top Gun, eu acho que ele não consegue fazer uma coisa emocional como o Top Gun, mas ele consegue te envolver. Eu acho que é um filme para você ver na tela do cinema por causa das cenas de ação, de automobilística. A trama é um clichê basicão, cara, tradicional, do cara que volta para a Fórmula 1 para buscar sua redenção, né? Era um garoto prodígio, que ia ter sucesso, mas não conseguiu por causa do ato rebelde dele. É clichê, mas o Brad Pitt é um cara carismático, né? A gente tem o Javier Bardem, muito carismático, né? Então, é um bom filme, cara. É um bom filme para assistir no cinema. Eu, por exemplo, saí da sala de cinema, já tinha esquecido mais da metade da história, né? Mas me diverti, cara. Me diverti. Acho que essa é a pegada mesmo do Fórmula 1. Não tem onde fugir disso, não. Uma diversão você pagar para ver no cinema e se divertir. Seria ruim, bom. Colocaria, eu colocaria, é bom, colocaria ele bom na frente do. Esse aí, pronto, ficaria aí. Não, até eu prefiro o de terror ainda. O Perfeito. Noite de Terror, Ficaria assim, isso. Ó, o Fórmula 1, eu vou esperar para assistir em casa, porque assim, eu não gosto de assistir o filme quando já passou, sabe? Tipo assim, já passou o hype, né? Mas esse aí, não sei se talvez eu abra uma exceção, porque é um filme que o som é muito importante, né? Então, vamos lá. Mickey 17. O que você achou do Mickey 17? Você assistiu? Esse aí já é bem no início do ano, né? Esse foi de março. Foi de março. É um dos fracassos, né, desse ano
custou muito alto, uma ficção científica ambiciosa, do nosso grande Bong Joon-ho, do Parasita, diretor de Parasita. Eu acho que o filme ele é cheio de boas intenções, Jonah, mas eu acho que ele não consegue desenvolver a parte da crítica social que ele se propõe. Eu gosto muito do início do filme, eu acho que depois ele vai ficando com várias subtramas, tenta inserir um humor ali do Bong Joon que em alguns momentos funciona, outros não dão certo. Eu tenho aqui uma filosofia que eu acho que o Bong Joon ele funciona melhor nos dramas sociais dele, os policiais de suspense, do que essas ficções. Aquele do trem dele, que agora me fugiu o nome, Isso. é, eu não acho ele ruim, cara, mas eu acho um filme até superestimado demais ali, tem alguns clichês, né? Então, acho que quando o Bong Joon vai para ficção científica, ele não consegue colocar uma coisa assim muito intensa nos filmes dele. Eu achei o Mickey um bom filme, cara. Tem muitos problemas, mas é um filme que diverte. Eu acho que o nosso Robert Pattinson também está muito bem. Algumas ideias para discutir hoje com o mundo politizado que a gente vive, a questão da internet. Tem algumas sacadas legais, mas eu acho que o desenvolvimento dele peca em alguns momentos. Mais bom na frente, tô aqui no final. Mas, cara, ele no final, cara. É um filme que É. eu assisti Ó, massa, eu já esqueci. eu assisti esse filme, Danilo, assim, eu odiei esse filme, tá? Achei muito ruim. Assim, cara, assim, pelo amor de Deus, enfim. Capitão América 4, que é outro filme também do início do ano, né? Mas e aí? Esse Novo. filme é outro que eu odiei, né? Achei horroroso esse filme. Esse filme aí você pode colocar no lixo, porque eu até fiz a crítica pro Cine 7, também achei uma porcaria. O filme apático, que é uma pena, porque a série com o Falcão e o Soldado Invernal é até É bacana, boa. cara. É até bacana, traz algumas questões interessantes do personagem. Aí tu chega no filme, tu dá três voltas, parece aquele jogo do Banco Imobiliário. Tu joga o dado, dê três, volte três casas, entendeu? Então o filme é um retrocesso para o que a série apresentou. Que, independente dos problemas da série, era uma série que pelo menos trazia algumas indagações e crescia em relação aos personagens. Então, esse para mim pode ficar aí no lixo mesmo, porque também foi uma perda de tempo que eu assisti no cinema. Minecraft. Aí é. Olha, esse eu vou deixar para você, esse eu não assisti, cara. Não Então, tive assim, coragem. assim, vou elencar aqui. Eu vou botar no. É porque o bom já tem bastante, né? A gente bota no ruim aqui, porque tem bastante filme. E aqui, ó, a gente tá. Tem outros filmes aqui, mas esses filmes a gente não vai elencar, tá bom? Porque são filmes que ainda não lançaram. Sim. Só tem dois filmes aqui, na verdade. Só faltam dois, né? Que é o Mega e Como Treinar Seu Dragão. Aí a gente vai fazer o seguinte: você fala sobre os dois, e aí a gente vai para aquele lá que é o melhor filme do ano aí, que eu vou colocar aí para a gente elencar. Beleza? Olha, o Megan, eu gosto muito do primeiro filme, acho ele uma boa diversão, parece um filme de Black Mirror, do seriado Black Mirror, com mais discussões da inteligência artificial. Esse segundo filme, cara, eu acho muito interessante porque é um filme que o primeiro é muito pragmático. Quando eu digo pragmático é porque ele segue aquilo que os estúdios querem. Esse segundo, ele tenta inovar, e eu acho isso muito bacana do segundo filme, trazer alguma coisa de novidade. Só que ele acaba se perdendo nas ideias, cara. Então foi um filme que eu saí um pouco frustrado. Eu colocaria ele como ruim, porque eu acho que tem muitas boas ideias. Quem sabe daqui a uns 2 anos eu faço uma revisão e até enxergue o filme com uma qualidade. Teve muita gente comparando ele com o Exterminador Futuro 2, porque o Exterminador do Futuro 2 ele tem uma Bom, história que é bem diferente do primeiro Exterminador. Ele amplia. Eu acho que eu até acho que o Mega tenta fazer isso, até porque tu olha o roteiro do Mega 2.0, é um filme que tem toda ali uma estrutura cinematográfica de seguir a essência do Exterminador 2. Eu acho que o diretor é grande fã, o Gerard, esqueci o sobrenome dele, John Stone, se eu não me engano, é grande fã de Exterminador 2. Então ele quis fazer o Exterminador 2 dele na figura da Mega, mas acaba se perdendo com várias ideias, o roteiro também tem problemas. Eu acho que perdeu muito sentido ali e é um filme que não me agradou.
Já o do Dragão, cara, eu vou te ser sincero, acabei não assistindo, olha. Perfeito, Então não. perfeito. Esse é bom, vou colocar aqui no bom, porque ele é bom, é um bom filme. Mas assim, nada demais também. E agora, a gente vai pro grande filme, não sei se são um, são dois. Qual filme você quer adicionar na lista, Danilo? Primeiro que eu já adiciono é o Oeste Outra Vez, um filme nacional. Eu assisti aqui no cinema de Manaus, foi lançado esse ano, e eu achei uma belezura em discutir o papel masculino. É um meio um faroeste nacional, e eu acho, para mim, um dos melhores. Se tiver um top 5 do ano até agora, esse filme, se não tiver encabeçado o primeiro lugar, ele está ali no top 3 porque eu gosto muito dele, eu acho que é um filme muito interessante. Não é um filme que muita gente vai gostar, porque ele é muito lento, ele trabalha com um certo humor que muita gente às vezes não gosta, mas eu gosto como ele desconstrói um pouco o filme de faroeste, né? Aqueles filmes de faroeste tradicionais. Então ele tem uma desconstrução e ele fala bastante sobre o papel masculino, quanto o homem muitas vezes se prende em sentimentos egóicos, não sabe lidar. A trama em si é o cara que não sabe lidar com chifre. Aí ele vai gerando confusões numa cidade rural, se não me engano, passa em Goiânia, né? Então, assim, é uma trama meio esdrúxula, mas trabalha muito bem os personagens. Eu assisti esse filme, cara, até hoje eu fico pensando nas diversas questões que ele trabalha em relação ao gênero de faroeste, estudo de personagem, drama social. Ele funciona muito bacana. Outro filme que eu gostei muito é uma animação, né? Concorreu ao Oscar, o Flow do Gatinho, famoso filme do Gatinho. Olha que eu não sou um grande fã das animações, né? Eu não assisto muitas animações, é um preconceito meu, né? Talvez. Mas, cara, eu fiquei muito encantado com essa animação. Ganhou, né? Foi melhor, ganhou como melhor animação no Oscar desse ano. Visualmente lindo, não tem um diálogo, não tem. É só o gatinho interagindo com outros animais em um mundo meio apocalíptico. Cara, mas tem várias metáforas, vamos dizer assim, que são encantadoras, que dialogam um pouco com as dificuldades que a gente tem hoje de se relacionar, de falar, de comunicar emoções. Acho que é um filme muito interessante até para as crianças assistirem, que traz muito essas ideias. E é um filme que não tem falas, é silêncio, é um cinema mudo ali, com o personagem interagindo, num visual que eu acho lindíssimo, cara, magnífico, né? É uma animação que me encantou, né? Não sei se muita gente não gostou, mas todo mundo que eu converso adora a Flow. Eu acho Pô, que merece muito esse reconhecimento, principalmente no Oscar desse ano. muito boa mesmo. E é isso? Tem mais algum? E entre os meus filmes de Cannes, né, que eu assisti, né? Um deles é o Agente Secreto, né, do Kleber Mendonça. Adorei o novo filme do Kleber Mendonça. É um filme bem diferente de Bacurau. Bacurau tem um lado mais pop, cinema de gênero. Esse aqui é um filme mais cerebral, com uma trama voltada para o cinema policial da década de 70. Tem alguns elementos do cinema policial americano dessa década, mas que o Kleber é um diretor que sabe trabalhar com o contexto brazuca, né? Então, é um dos filmes que me encantou bastante em Cannes. E o outro é o Sentimento Valley, do Joaquim Trier, né? Que é o diretor da Pior Pessoa do Mundo, Sim. que para mim foi o melhor filme de Cannes. Então já adianta aí para quem gosta de um drama familiar, Sentimental Valley é um prato cheio, um filme que te faz rir, um filme que te faz emocionar, chorar, é um drama familiar. Tem até uma metalinguagem, desculpa, com o cinema, porque o protagonista é o Stellan Skarsgård, né, que é um ator até bem famoso no cinema americano, né? Ele já fez até filme da Marvel. E ele faz um diretor de cinema que ele vai rodar um filme sobre a família dele. E isso começa a gerar problemas com as filhas, que é feito pela Renate Reinsar, que é a mesma atriz do A Pior Pessoa do Mundo. E o filme é lindíssimo, emocionante, mas também diverte, né? Então, para mim, é o melhor filme que eu assisti em Cannes, tá?
até melhor que o Agente Secreto. Desculpa o Kleber, espero que o Kleber não escute isso de mim, mas eu tenho que falar que o drama familiar me marcou bastante, né? E fechando a lista aí de essa parte de cinema, o que ganhou a Palma de Ouro, Um Simples Acidente, do Panahy, belíssimo filme também, um drama social com muito humor, uma crítica muito ferrenha ao sistema iraniano, ao regime repressor iraniano. Ganhou o Palma de Ouro, né? Foi o principal vencedor da Palma de Ouro. É um filme que não sei quando é que estreia aqui no Brasil, mas vale muito a pena essa questão do drama social. E o último, para mim, o filme mais estranho que eu assisti em Cannes, Sirá. É um filme muito maluco, uma mistura de Mad Max com Comboio do Medo, Salário do Medo, que é do William Friedkin, que é o Comboio do Medo, que é a refilmagem, e o original, que é o Salário do Medo, que é do Georges Clouzot, um filme francês. É uma mistura disso, Mad Max, né? É um filme assim que ele começa, a primeira hora dele é de um jeito, a segunda hora é totalmente diferente. Um filme muito maluco, né? Cheguei até a conversar lá com o diretor do filme, um cara muito gente boa, tem quase 2 metros de altura, parecia o Gandalf do Senhor dos Anéis, cara alto, cabeludo, mas ele fez o filme para mim o mais estranho, o mais excêntrico lá, mas que vale muito a pena. Esse eu não sei quando estrear, mas quem quiser de repente quando sair nos streams aí ilegais, essas plataformas virtuais, corram para ver que é um filme muito inusitado, porque ele é estranho, cara. Eu gosto de cinema assim que às vezes te faz sair um pouco da caixinha, presenciar histórias, né, de sobrevivência alucinantes, entendeu? Então, para mim, esses filmes aí são até agora, que vale a pena assistir no cinema, filmes muito bons e que eu gostei bastante. Não sei se tem algum além desses que eu assisti aqui. Eu acho que esses mesmo. Não tem onde fugir. Superman aí tá na prateleira de baixo. A partir desses, para mim, é a prateleira de cima, né? Então, eu Perfeito. fecharia com essas dicas aí. Ó, perdeu, eu dei uma bugada na lista, estava tentando arrumar, mas acho que deu aqui. Queria dizer, né, que para a gente fechar, esses filmes. O que eu posso falar aqui é o seguinte: é que os filmes de cinema, né, ainda estão por vir, né? Porque a gente viu aqui os filmes até ótimos, né? Claro, o Flow já lançou, o Watch outra vez também já vi, todos os dois são ótimos, filmaços. Mas aí, como você deu aqui 4 dicas para a gente esperar, né, basicamente, que vai vir cinema por aí, né, que a gente vai se encantar ainda com o cinema. Queria agradecer sua. O Agente Secreto, só para te colocar aí, o Agente Secreto eu acho que está marcado para estrear em novembro aqui no Brasil, se eu não me engano, tá? Então, Feito. novembro aí é uma dica de prestigiar aí talvez o filme que vai fazer a gente concorrer com possibilidade de Oscar ano que vem, porque lá em Cannes estava sendo discutido muito o quanto o filme pode ganhar projeção para o próximo Oscar, e foi comprado pela produtora Neon, que é uma produtora que está muito os filmes estão muito em evidência no Oscar, então a possibilidade é muito maior, por exemplo, do Agente Secreto do que o Ainda Estou Aqui, né, de crescer até lá a questão do Oscar. Não estou dizendo que o Ainda Estou Aqui é um filme que não teve projeção, né, mas assim, foi construída à medida que o filme foi falando boca a boca. O Agente Secreto já tem bastante tempo e foi comprado por uma produtora das maiores dos Estados Unidos, que é a Neon, para divulgar lá fora. Então, possibilidade muito grande aí do filme do Kleber estar concorrendo com fortes pretensões no próximo Oscar. Acho que é Ó, isso. Desculpa te interromper aí, Jonas. Não, tranquilo, tranquilo. Só queria dizer que eu tô bem hypado agora, tá? Para esses filmes que você colocou aí. Pô, eu já esperava que eles seriam bons, né? Mas assim, como você tá colocando numa prateleira bem acima, eu tô muito hypado mesmo quando lançar a sua primeira vez. E queria dizer o seguinte, para você fazer logo um convite aqui, né? Quando chegar a temporada de Oscar, queria convidar você mais uma vez para a gente discutir, né? Porque aí vamos dizer assim, vai afunilar, né? E esses filmes aí, Superman, tá, Missão Impossível, Fórmula 1 vão sair, né? E aí já vai entrar os filmes, né, do Oscar para a gente discutir quais são os filmes ali que vão concorrer, que vão ter chance de ganhar, né? Quando chegar na temporada, eu queria fazer esse convite para você
mais uma vez você vir aqui e discutir, né? E quem sabe já vou ter assistido esses filmes também, a gente pode até falar melhor sobre eles, tá bom? Queria agradecer, Danilo, foi muito legal o papo aqui com você. Já conhecia seu trabalho, já lia seus textos. Queria dizer que você é uma pessoa que, pô, é muito conhecedor de cinema. Pô, aprendi bastante aqui com você, né? Sobre cinema. Eu gosto muito de conversar com pessoas. Inclusive, você é daqui de Manaus, de onde eu sou também. Então, assim, pô, bacana conhecer pessoas novas. E é isso. Precisando, estou por aqui. Se precisar de alguma coisa, sempre vou estar aí para estar ajudando, tá bom? Muito obrigado mesmo pela presença. E é isso. Boa noite. Jonas, eu que agradeço aí o convite. Eu também acompanho seu podcast. Eu me lembro quando você mandou o convite, tu mandou assim: olha, eu sou desse podcast. Eu falei: não, já conheço o podcast, eu acompanho aí algum dos seus podcasts com o pessoal. Eu valorizo muito, eu gosto de podcast porque eu acho que quando você interage com outras pessoas, seja aqui de Manaus ou outros lugares, é sempre bom você assistir, porque você vai criando também, ampliando um pouco a visão e teus comentários também sobre cinema é muito interessante. Eu acho que isso faz a gente também observar algumas coisas, né? Eu não sou formado como crítico de cinema, eu fui aprendendo isso assistindo muitos filmes, lendo bastante, né? Fazendo alguns cursos, então sempre tendo pessoas para interagir sobre cinema é muito interessante. Então, estou sempre aberto aqui. Se você quiser me chamar para outros podcasts, além do Oscar, fique à vontade, que eu adoro falar sobre cinema e, para mim, é uma das paixões que eu tenho, um hobby enorme que eu exerço e tá assistindo filme ainda. Ah, Danilo, tá muito caro os ingressos, tá muito caro, mas se eu tiver um filme que eu falo, não, esse filme tem que ver no cinema, eu vou, cara, eu dou um jeito, pego ali dinheiro do cofrinho, dou um jeito, crio uma dívida, mas ainda acho que a sala de cinema, apesar de toda essa questão financeira muito cara, ainda te mobiliza a te dar uma imersão para alguns filmes que é muito interessante do que você estar em casa e assistindo. Nada contra, que eu acho que também faz parte, Sim, com mas ainda certeza. sou um cara rato de cinema, eu adoro assistir filmes. Por isso que esses filmes que a gente foi discutindo aqui, muitos assisti no cinema e, independente de ser uma porcaria ou não, acho que vale a pena, cara. Acho que no cinema ainda te dá um sentimento diferente do filme, mesmo que seja uma porcaria assistir, cara, no cinema. Faz Então, muito parte. obrigado aí, Jonas. Sucesso aí no podcast. Espero mais ver aí você com outras pessoas aí para a gente discutir cinema. Eu acho que isso é muito importante, principalmente na região amazônica, a gente crescer mais em relação a isso. Eu tive em Cannes, conversei com várias pessoas e muita gente fala, pô, muito bacana ver o críticos de cinema do Amazonas vindo aqui para Cannes, até perguntar, olha, o que é que tem lá de Manaus para você indicar de podcast, a gente foi indicando eu e o Ivonido, porque a gente também nota que o pessoal também quer conhecer, né, saber como é que é o pensamento do pessoal dos críticos da região norte, tudo isso, então isso é muito bacana, acho que vale muito a pena em relação a isso. Obrigado mesmo. Belas palavras aí, né? E é isso. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.